Olá, está começando mais uma edição do podcast Verbo Impactar. Eu sou a Gabriela Speziale e hoje nós vamos falar sobre empoderamento feminino. Empoderamento feminino através da realização do sonho de viajar, desbravar novos caminhos, conhecer novas culturas. Esse empoderamento que pode unir tantas mulheres é o tema da nossa conversa e nossa convidada especial de hoje é a Jussara Pelicano, que é CEO da Sister Wave. Seja muito bem-vinda, Jussara. Muitíssimo obrigada pelo convite, Gabriela. Para mim é uma honra estar aqui hoje, falar sobre esse assunto tão importante e tão transformador, né, que são as viagens, e principalmente as viagens para as mulheres. A gente gosta de começar falando do verbo impactar, porque essa ideia surgiu com a proposta de trazer o impacto na veia. E, pelo que a gente conversou, Sister Wave faz isso para as mulheres, ao proporcionar a elas um horizonte de novos conhecimentos, de sabedorias ancestrais nas jornadas, seja num mochilão ou numa viagem mais organizada e um pouco mais confortável. Eu queria que você começasse, antes da gente entrar no tema do impacto, se apresentando um pouco, contando um pouco da sua história, o que você já viveu, qual que é a sua formação e o que te trouxe até esse momento como CEO da Sister Wave. Maravilha! Bom, eu sou designer de formação, me formei em desenho industrial na UNB. E aí eu tive um estúdio de design por vários anos, a gente trabalhava bastante com branding e muito com sustentabilidade, né? Trabalhei também no LADES, que era o Laboratório de Design Sustentável. E aí eu aprendi mais a fundo, né, esse tema, aprofundei. Então a sustentabilidade também está comigo faz muitos anos, décadas já. E aí depois disso eu fui realizar em 2015 um sonho de conhecer o Butão. O Butão, que é o país da felicidade, para quem não sabe. Lá a felicidade é uma política de governo. Então, ao invés deles terem o PIB, né, o Produto Interno Bruto, eles têm o FIB. E eles medem a felicidade, né? A felicidade interna bruta. E aí, quando eu ouvi falar sobre esse país pela primeira vez, foi no Globo Repórter, com a Glória Maria, que sempre para mim foi uma estrela assim de inspiração. E foi aí também que começou, através do olhar de uma outra mulher, eu vi que também eu podia percorrer esse caminho, né? Então eu vi esse Globo Repórter, mas eu não sabia de nada, né, sobre esse Por onde botão. seguir esse caminho? Como começar, eu não tinha outras referências de outras pessoas e muito menos de outras mulheres, além da Glória Maria, que tinham ido nesse país. E aí eu fui me estruturando, uma outra amiga topou ir comigo nessa viagem. E aí ela não podia passar por todo o trajeto comigo, né? Eu tinha 52 dias de viagem, ela tinha 20 dias. Então eu ia passar um mês sozinha viajando do outro lado do mundo. A gente fez 10 dias Tailândia, 8 dias Butão, voltamos para a Tailândia, ela voltou para o Brasil e aí depois eu passei um mês sozinha na Tailândia. Foi a primeira vez que você viajou sozinha? Exatamente. E foi assim uma sensação antes de pré-morte. Porque eu estava tão ansiosa, muito ansiosa, e as pessoas ao meu redor, não tinha outras mulheres viajando sozinhas ao meu redor. Então as pessoas falavam: você é louca, o que você vai fazer do outro lado do mundo, sozinha? Por que você não volta antes, né? Por que você não volta com a sua amiga e tal? E aí tinha algo em mim que Falava, fica que tava vai ser bom. pulsando, assim, eu preciso viver essa experiência, assim, uma questão muito de autonomia. Mas também eu acho que tem muita ansiedade quando você vai muito longe da sua zona de conforto, né? O nosso corpo, nossa mente vai pedindo pra gente fica, né? Não vai. É incrível como a mente sempre quer buscar o lugar mais confortável. É, Sempre quer te levar de volta para aquele lugar, né? mas também tem um outro lado que pede essa transformação, né? Então eu estava dentro desse conflito interno, mas ainda bem que eu fui, né? Porque foi a viagem mais transformadora da minha vida e que me empoderou a fazer as minhas outras viagens. E aí nessa viagem também é algo muito interessante, porque eu poupei, né? Como empreendedora, a minha lógica de viagem era eu tenho que trabalhar muito
para poder viajar, né, ter uma poupança para gastar naquela viagem. E aí, eu vendo as outras pessoas, né, na Tailândia, viajando por 6 meses, 1 ano, 5 anos, aí eu ficava, meu Deus, essas pessoas são muito ricas, na lógica anterior, né, de que viajar é igual a férias e poupança, né. E aí, eu fui aprofundando, né, assim, trocando mais contato com essas pessoas, convivendo com elas, e eu vi que elas não eram tão ricas assim. E grande maioria delas estavam viajando e trabalhando ao mesmo tempo. E é um termo que na época, né, em 2015, era muito incomum, que era o nomadismo digital. E eu, existe isso, né? Eu fiquei encantada também com esse termo. E aí eu vi que eu, como designer, eu podia fazer isso também. Então, eu me organizei em 1 ano para uma viagem que ainda está em aberto, mas de conhecer todos os continentes do mundo. Mas eu fui 6 meses por um mochilão na América do Sul. Uma amiga fez grande parte, assim, acho que metade desse caminho comigo. Depois, 3 meses pela Europa. E eu, como designer, sempre gostei muito de empreendedorismo, de tecnologia, né? Fiz aplicativos para clientes meus e tal. E aí surgia sempre nas rodinhas de mulheres assim, podia ter uma plataforma exclusiva para mulheres. Aí toda vez que surgia esse assunto, gente, podia ser. Alguma coisa te coçava e falava, preciso É dar um jeito nisso. necessário, é necessário e tal. Então, cada vez que esse assunto surgia, gente, isso tem que ser materializado, né? E eu via que o meu repertório podia ajudar isso a ser concebido, né? E aí eu voltei desse terceiro mochilão, né, da Europa. E aí aqui em Brasília aconteceu um evento chamado Startup Weekend Woman, né? Então já tinha essa temática do feminino e tal. Isso foi no final de 2017. E aí lá eu trouxe essa ideia que ainda não tinha nome, que era de se criar uma rede global de apoio local para mulher viajante. E aí foi uma ideia que foi contemplada para ser desenvolvida durante o evento. E ao final do evento a gente ganhou o primeiro lugar. E também foi o evento que ela foi batizada, né? Nosso grupo batizou Sister Wave, numa sessão de brainstorm e tal. E eu não queria muito girl ou uma, e eu queria um nome realmente em inglês. E que trouxesse essa união, essa questão né? do internacional também, do global, né? Em geral, eu não tenho preferência por nomes em inglês, mas a Sister Wave eu vi que era algo, assim, além de fronteiras, e hoje o inglês é a nossa língua universal, né? E aí, no nome, a gente traz muito essa questão da sororidade, né? De todas as mulheres que fazem parte da Sister Wave são irmãs, né? E como irmãs, a gente se apoia, a gente se ajuda e faz com que o caminho da outra seja mais fácil. Então, isso foi aí que surgiu, né, a Sister Wave, em Campo das Ideias, e nesse caminho a gente passou também por grandes ondas de tsunamis, né? Passamos por uma pandemia em 2020, tivemos que nos reinventar, diminuir também um pouco os gastos ali, porque em 2020 a gente, nossa, esse é o nosso ano, é um ano Tava todo mundo muita gente em expansão e de repente parou tudo. Exatamente, e era um ano cheio de feriados, assim, para o turismo é o ano, inclusive em 2026 também é um ano cheio de feriados em dia de semana, então a gente estava com muita expectativa, vários planejamentos e tal, e aí a gente teve que rasgar, né, esse planejamento para falar o contrário do que a gente sempre falava, né? A gente sempre falava, vai, mulher, sai de casa, né? Voa. E aí, nesse momento, a gente falou, fica em casa, e a gente se ressignificou e criou os tours virtuais, né? Que são experiências imersivas, virtuais, para conhecer o destino, né? Você viajar dentro da sua própria casa. Aí você trouxe a pandemia. sua habilidade como designer gráfica para pensar nessa solução para a pandemia. Também, isso. E aí, depois disso, e durante a pandemia, né, a gente ganhou várias premiações, né, a gente ganhou como as 100 mais poderosas do turismo pela Panrotas, a gente foi selecionada como finalista do Desafio Brasileiro de Inovação em Turismo pelo Ministério do Turismo, e aí no ano seguinte a gente ganhou o maior prêmio, né, que a gente ganhou até agora, porque a gente é ambiciosa, né, a gente ganhou a competição global de startups de turismo, que é uma competição desenvolvida pela OMT, né, a Organização Mundial do Turismo, que é vinculada à ONU, a agência da ONU.
E aí, dentro dessa competição, foram mais de 10 mil competidores, né, ao redor do mundo, de 138 países. Uau, parabéns. Obrigada. Arrasou. E apenas 25 ganhadores. E, assim, é uma honra muito grande ser uma dessas ganhadoras, né? Assim, é um orgulho também muito grande. Foi muito desafiador essa competição, né? Exigiu bastante de nós, da nossa equipe e tal. Mas valeu a pena. E aí levou a Sister Wave também para conhecer a Europa, né? E aí colocou vocês já em um outro patamar, inclusive de visibilidade, né? Sim, De possibilidades. exato. A gente tem, né, a imprensa internacional falando da Sister Wave, assim, em diversos países. Já fiz palestra para o Ministério do Turismo das Filipinas, enfim. Foi uma ampliação muito grande. Que incrível! E eu queria voltar lá atrás. Quando você sentiu aquele medo, aquele frio na barriga, aquela ansiedade, eu quero te perguntar o que que você encontrou. E aí eu lembrei que a primeira vez que eu viajei sozinha também, a gente falou sobre isso, eu fui para uma viagem de 3 meses para a Europa, e aí eu me lembro que eu estava no avião, até curtindo, e aí deu aquela ansiedade, e aí quando o avião taxiou e decolou, falei, caramba, agora já vai pousar em outro país, agora eu já fui. Uhum. E aí eu acalmei e curti a viagem. Então tem todo esse processo, né? Eu queria que você falasse um pouco assim, desse despertar para uma vontade que às vezes um outro lado seu está dizendo não, mas você quer ir. E esse movimento da mulher de vencer essa barreira interior e a barreira ao redor também, porque as pessoas dizem, você é louca? Eu já ouvi várias vezes, Uhum. nossa, coitada, não tem ninguém que queira viajar com você? Eu falava, tem, mas eu quero ir sozinha. Você é doida? Então, assim, a mulher tem que vencer muitas coisas para, né, viajar, fazer uma viagem às vezes planejada, mais longa. E aí ela passa por vários processos, mas depois ela vai se redescobrir também no processo, nessa jornada. Eu queria que você falasse um pouco disso, como foi essa sua experiência desse planejar, desse momento que o avião levantou o voo e que você sabia que você só ia estar lá em outro país sozinha, e essa jornada de você com você mesma. Lindo. Nossa, foi um momento realmente muito desafiador, né? E de muito medo, né? Então, eu lembro que quando eu estava nesse planejamento, né? Acho que foi a viagem mais planejada que eu fiz, né, na minha vida inteira, porque eu não queria que nada desse errado, assim. Então, todos os roteiros, assim, tudo estava muito certinho, né? Muito planejadinho. E aí deu esse frio na barriga uma semana antes. E aí eu fazia terapia na época e com esse meu terapeuta, assim, a gente teve esse momento pensando realmente, cara, que loucura, né? Eu ouvindo essas vozes das outras pessoas, eu realmente estava achando que eu estava ficando louca e que eu não deveria ir, passou pela minha cabeça não ir. E aí, né, nessa conversa interna, eu vi que, né, desse outro lado tinha o sonho chamando. E aconteceu algo parecido com o que você falou, né? De você estar com muito medo antes e depois ir acalmando, tipo, já era, né? É meio que soltado paraquedas, né? Tem um momento que agora eu vou curtir. E aí, chegando lá na Tailândia, eu vi que a quantidade de medo que eu estava carregando antes, né? Esse medo paralisante, né? Que impede a gente de conquistar os nossos sonhos, ele não era necessário, assim. E eu sempre falo que o medo, ele é um elemento importante na sua bagagem, né? Não falo para você viajar sem medo, porque ele é uma ferramenta do nosso corpo para ver perigos, né? Mas de você não deixar ele dirigir a sua viagem. Então, leva ele no banco de passageiro, escuta ele de vez em quando, né? Mas não deixa ele dirigir, porque se ele dirigir, ele só vai apertar no freio e nunca você vai sair do lugar, se você só ouvir o medo. Então, acho que a gente tem que ouvir também nossos sonhos e nossa consciência. E aí, chegando lá, assim, na Tailândia, que é um destino muito diferente do nosso, é um povo muito acolhedor, né? Isso também é similar ao Brasil, mas assim, a religião é diferente. No aeroporto, é um aeroporto que tem imagens hinduístas, assim, já no aeroporto é bem diferente o aeroporto também. Aí saindo, tem outras religiões, né? Muitos budistas e muçulmanos, mas a maioria
budista e hinduísta. Muçulmana é uma minoria dentro do país. E aí a gente tendo que lidar com essas diferenças culturais, né, totalmente que a gente não estava acostumado. Questão da língua, tinha pessoas que não falavam inglês e eu não sabia. Tudo muito novo. Eu não sabia nem errar em tailandês, né? Eu aprendi, né, as palavras iniciais, né, como puká, swadika, que é oi, obrigada, mas básico do básico. E aí a gente teve que também passar por situações das pessoas realmente não entenderem nada, né, não saberem nada do inglês, e não é uma obrigação delas, claro. E aí da gente ter esse desafio e essa oportunidade de se comunicar. Somos humanos, a gente vai conseguir se comunicar de alguma forma, né? E aí surge uma outra de nós, né? É uma outra linguagem também. Eu vi que meus gestos eram muito mais expressivos, né? Porque eu tinha que usar muito mais minha mão para fazer com que a comunicação acontecesse. E em alguns momentos eu também usava desenho, assim, né? Eu lembro que um momento a gente estava buscando a estação de ônibus e aí não achava, e pedia informação, tentava fazer mímicas, e aí não funcionava, e peguei o caderninho, fiz um desenho, aí funcionou. Né? Então, a gente tem outras ferramentas de comunicação também, além, né, da linguagem verbal. E aí, só um parênteses, que eu acho que quando a gente sai da nossa zona de conforto e entra num lugar que você não entende direito o que está acontecendo, tantas religiões, outro idioma, como que eu vou me comunicar? Essa aí era uma era que não tinha tanta tecnologia como a gente tem hoje. Você também desperta um outro lado criativo. Você tem que se virar, né? Sim. Você é humano com as habilidades que você tem, que às vezes no dia a dia você não aproveita tanto. Então, você vai fazer outro tipo de conexão. Isso é muito legal. E eu costumo falar que criatividade é justamente você lidar com os recursos disponíveis, né? Então, ali também a sua mala é algo muito restrito, né? Porque o mochilão você tem que escolher muito bem aquilo que você vai levar ou não. Então, a gente fazia gambiarra sempre, assim, a inovação estava constante. E também tinha muitos desafios, né? Assim, tinha, sei lá, trem que não saía no horário, perdeu um ônibus, então todo aquele contexto, né, de uma língua que você não fala. Então foi um momento de muita transformação e essa viagem me trouxe muito essa sensação, eu posso, né? Esse poder, né? Essa questão do empoderamento através do que eu estava pensando antes que eu não podia, assim, e a sociedade, né, e as pessoas ao meu redor meio que diminuindo essa vontade e realmente achando que era uma loucura. E as pessoas também isso. projetam muito medo delas nas outras pessoas que querem viver algo diferente. Uhum. Essa é uma armadilha, muitas vezes, né? E aí, uma coisa que eu falo nesse sentido é que quando você vai fazer algo novo para você, você não deve escutar muito as pessoas que nunca fizeram isso, porque elas não sabem o que é chegar ali, né? E é muito importante, e aí eu vejo na Sister Wave esse caminho, né? Esse caminho das pedras, uma mulher abrindo caminho para outra para ficar mais fácil viajar sozinha. E aí, quando você ocupa esse espaço de experiência, né, de viajar sozinha, você também não ocupa só para você, né, eu, Jussara, mas você ocupa para outras mulheres. As outras mulheres veem ali que é possível, assim como a Glória Maria me inspirou ali no passado. Aham. Aí você fala de medo. Teve uma época que eu gosto muito de meditar, e teve uma época que eu fiz um curso de mindfulness. E aí eu me lembro, até na Sociedade Vipassana aqui em Brasília, e eu me lembro que numa das conversas, falando sobre medo, eu me lembro de um exemplo que eles trouxeram, assim, o medo, ele é importante. O medo vai impedir que você faça algumas coisas que realmente vão te machucar. Mas o medo excessivo, ele vai trazer três reações diferentes. Ele pode te paralisar, você não sabe o que você faz e você paralisa. Você pode ficar tão desesperado que você começa a atacar, ou você pode fugir. E muitas vezes, né, as pessoas, principalmente as mulheres, deixam de viver muitas coisas. E ou se mergulham no trabalho, na rotina da família, ou não fazem nada porque não encontraram o seu caminho. E quando você dá um passinho, né, com segurança, com um planejamento, com uma rede de apoio, como a Sister Wave, muda tudo. Sim.
E é justamente isso, assim, muitas vezes as mulheres usam todo o tempo dela para cuidar dos outros, né? E eu acho que a viagem solo, ela traz isso de você ser a sua própria companhia, você é a dona das suas escolhas, né? Então, se você quiser acordar super cedo para ver o nascer do sol, você pode ir, né? Você não tem que negociar tanto com as outras pessoas também. E Não tem também, que negociar nada, né? exato. E também é um momento de você se silenciar, né? Pegando essa onda da meditação, é você se silenciar, porque às vezes a gente está vivendo em tantos ruídos, né? E desafios do dia a dia que você não tem um tempo para se perguntar o que, que você realmente gosta, né? E a viagem vai trazer isso, porque você é a planejadora de tudo e suas escolhas vão definir muito, com mais clareza, aquilo que você realmente gosta, né? E a, Exatamente, porque muitas vezes, eu acho que isso é um ponto importante, porque as mulheres, muitas vezes, elas estão cuidando do trabalho ou da família, seja os pais, ou os filhos, ou o marido, ou a esposa, estão cuidando. E muitas vezes, nesse cuidado, elas têm que negociar que música que eu vou ouvir, que filme que eu vou assistir, que horas que eu vou comer, aonde que eu vou. E quando você viaja sozinha, você não precisa negociar nada. E como você não precisa negociar, você faz as escolhas com base no que você quer. Esse prato eu quero comer, Uhum. né? Esse lugar eu quero visitar, esse eu não quero. E também quando você se conecta com pessoas na viagem, se tá bom, você fica. Se não tá bom, você fala, gente, foi um prazer conhecer vocês. Tudo de bom, tá aqui meu Instagram, meu contato. Tchau, até a próxima. Né? E tá tudo Exatamente. certo. Você Uhum. seguiu o seu caminho. É uma liberdade enorme. E as mulheres muitas vezes não estão acostumadas, né, com essa liberdade. E a sociedade também não está acostumada com ver mulheres livres dessa maneira, né? Então acho que essa é a transformação principal, né, que uma viagem solo traz. E aí eu falo também que uma vez que você saiu dessa gaiola, digamos assim, você não quer mais voltar para ela, né? Uma vez que você experimentou o poder de voar, né, metaforicamente, você não quer voltar para a mesmice. Então você quer abrir o caminho e abrir os espaços para que outras mulheres possam ter essa experiência também. Até porque aí você agora entendeu que você pode, né? Que Exato. você tem a força, que você tem os elementos, que você se basta, que você, claro, que a gente vive em comunidade, em sociedade, em família, isso é muito importante. A gente não está falando sobre isso, mas ter aquele momento para você mesma, esse olhar para dentro. Eu Sim. sempre gosto de trazer aqui que eu gosto de estudar Jung, e Jung tem aquela frase que fala: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. A viagem te desperta. Sim. E eu acho que também esses mecanismos da viagem, assim, a meditação acho que é uma delas, o caderno de viagem, porque você vai ali anotando, conversando consigo mesma e vai despertando mesmo o seu propósito. Aconteceu comigo, né, viajando, de eu ter a clareza do meu propósito. Mas antes disso, eu tinha pistas, né? Claro, eu acho que todo mundo tem as pistas dos seus propósitos, mas a gente não tem essa clareza porque a vida está tão acelerada, a gente tem que fechar projeto, que tem que fazer um monte de coisa, que tem que cuidar do pai, cuidar da mãe, enfim. E aí, essa vida acelerada, às vezes, não dá um tempo para a gente refletir, né? E eu lembro que foi em Montanhita, no sul do Equador, que eu estava meditando direto, assim, praticamente todos os dias, mas foi correndo que veio o momento eureka, assim, então esse é o meu propósito. E aí é baseado em 3 pilares, que é criatividade, impacto social e inovação. E natureza, desculpa. E aí eu vi que eu precisava, né, ter nos projetos que eu faço pelo menos um desses elementos. E aí ter a clareza do que é o meu propósito ficou muito mais fácil de dizer sim para aquilo que é meu e dizer não, um não tranquilo e calmo para aquilo que não é, né? E aí isso foi muito impactante na minha vida, assim, porque me deu um norte, assim, para que caminhos que eu deveria ir. E como é bom poder dizer sim e como é bom poder dizer não. Eu vejo muitas pessoas que falam, eu não consigo dizer não. Eu falo, treina, treina um pouquinho, é importante. É, Porque quando você sabe o que você quer, o não colocado de uma forma
cuidadosa, sincera, harmoniosa, tá tudo bem. Uhum. E eu acho que ele tem muita verdade, né? Às vezes você fala um sim sem verdade, porque tá com medo de dizer um não, mas na verdade esse sim é um não, né? Porque você não vai conseguir entregar com a qualidade, enfim. Então, acho que é muito importante a gente dizer sim e não. E eu acho que quando você tem clareza, né, do não que você dá, você está dando mais sim para aquilo que é seu, né? Então, acho muito importante abrir espaço e reconhecer. Eu acho que o primeiro passo é reconhecer. Eu quero, posso, né? Dizer sim ou não. É terapêutico viajar sozinho. Fica a dica. Extremamente terapêutico. E o Butão, foi um caminho, um oásis de felicidade? Como é que foi essa experiência para você? Nossa, foi uma viagem muito diferente, assim. A gente foi de um voo de Bangkok até Thimphu, que é a capital do Butão. E aí o voo em si já é uma viagem, assim, já é um passeio. Se alguém for para o Butão, eu recomendo ficar na janelinha, porque é muito bonito. Você passa pelo Mianmar, e no Mianmar tem um mar meio rosado, e aí passa pela cordilheira do Himalaia, então você vê algumas montanhas por ali. E ao chegar no Butão, é um país realmente muito pequeno, você passa entre as montanhas, assim. Então o voo, a chegada é muito bonita também. E o aeroporto parece um templo. Tem uns cubinhos de madeira que cada um é pintado à mão, assim. Os mínimos detalhes. Exato, o tempo passa diferente, assim. Lá a gente teve a oportunidade de conhecer um artista, e aí numa obra ele gastou 6 meses, assim. E aí você vê de forma muito minuciosa os detalhes, assim, o cuidado. O pincel finíssimo, né, para fazer a obra e tal. E também lá eu vi muito essa questão do tempo, né? Lá é um país budista, e no budismo se fala muito da presença, né? De você estar no aqui e agora e tal. E aí eu vi que eu estava muito na ausência do presente, assim, porque eu sou uma pessoa, não sou, mas tenho alguns momentos ansiosa e tal. E aí na trilha o guia várias vezes falando comigo, gente, volta aqui, volta para o presente, volta, olha aqui essa árvore, olha essa aqui. Porque às vezes você está numa trilha, no desafio, e você quer chegar logo no topo, né? E às vezes esquece de ver as belezas do ao redor. E eu acho que isso é uma coisa também para a vida, né? Às vezes você quer tanto chegar naquele topo do desafio e tal, que você esquece a sua jornada. E aí que é o mais incrível. Exato, e é onde ali está a transformação, né? Então, essa trilha que a gente foi no Ninho do Cavalo, que chamava, e que era no alto de uma montanha, eu vi muito impactante isso, assim. E também o Butão, nessa lógica da felicidade, eles têm vários indicadores, né? Eles medem. E aí, dentre esses indicadores, tem a questão da saúde, tem a questão da educação, confiança nos governantes, contato com a natureza, senso de comunidade e padrão de vida, né? O padrão de vida é um dos elementos, não é o principal, né? São 9 no total. E dentre esses todos, eu não falei todos, mas o que mais me impactou, porque eu estava num momento extremamente workaholic, trabalhando 14 horas ao dia e tal, é a gestão equilibrada do tempo, que é você ter tempo para si, tempo para o seu trabalho, para a sua família, para a sua espiritualidade, mas que isso seja de forma equilibrada, né? Que nenhum campo da sua vida se concentre o seu tempo, né? Porque às vezes a gente vai concentrando muito, né? Achando que a vida é só trabalho ou só família, mas a gente tem vários campos para cuidar. E o desequilíbrio traz a ansiedade, a depressão, outros, né, o burnout. Exato. Então mudou sua vida e sua perspectiva Sim, foi muito transformador, muito interessante. E hoje, como é que funciona a Sister Wave? A gente conversava um pouco, plataforma, WhatsApp. E qual que é o perfil das mulheres? Você me falou que tem umas pesquisas que apontam que o maior sonho das mulheres é viajar. Isso, existe uma pesquisa da Think Olga, que fizeram
o público dessa pesquisa foram mulheres de diversas idades, classes sociais e raças. E aí se fez uma nuvem de palavras sobre qual que é o sonho mais relevante, né? E independente da classe social e independente da idade, viajar é o maior sonho das mulheres, né? Então, a Sister Wave está no caminho certo nesse sentido, porque a gente estimula cada vez mais as mulheres a viajarem, né? A tirarem sua viagem solo do papel. E através de diversas frentes, né? Uma é pela comunicação e pela representatividade. Então, a gente fala de várias mulheres viajantes, a gente tem conexões com influenciadoras, né? De diversos perfis. A gente também tem um podcast que se chama Conexão Sister e lá tem diversas histórias maravilhosas e muito inspiradoras que fala que mulher pode E deve. Exato, e é maravilhoso. E eu brinco que viajar sozinha é a forma mais deliciosa de experimentar o empoderamento feminino, né? Porque você sente na pele essas transformações e através de um mundo que é lindo, assim, que te deixa de queixo caído várias vezes, assim. Então, através das paisagens, das culturas, dos sabores, cheiros, é muito impactante você ver o mundo e eu acho que também através das nossas viagens a gente se desconstrói, né? A gente desconstrói algumas verdades, né? E também preconceitos que a gente nem sequer sabia que tinha. E através do contato real com aquela cultura, com aquela localidade, a gente vai ver como é na prática, né? Porque a gente carrega muito, 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 muito preconceito, né? E Através da mídia. preconceito ao pé da letra. Preconceito. Você não Exato. sabe exatamente o que é, mas você acha que sabe. E positivo e negativo, assim, né? Porque às vezes a gente pensa em preconceito só no negativo, né? Mas a gente tem muito preconceito positivo, principalmente com a Europa, né? Porque a gente vive no mundo eurocêntrico e tal, então a gente chega na Europa com aquela expectativa e às vezes não é tudo aquilo que se fala, né? Por exemplo, eu vi vários ratos no meio de Paris, assim, a gente não vê ratos assim em Brasília, né? Enfim, então acho que tem essas quedas caindo as fichas, né? E aí a gente tem o podcast, temos a nossa comunidade, que é nessa comunidade a gente conecta a viajante diretamente à moradora local, né? Uma conexão e uma forma de você viajar de forma mais imersiva. E aí essa comunidade ela acontece em 2 lugares. A gente tem a comunidade no WhatsApp, que é dividida pelos estados do Brasil e o grupo de Portugal e o grupo geral do Brasil. E a gente tem a nossa plataforma, que estamos num momento muito especial de transição, né? Ela já teve mais de 20 mil mulheres, então a gente está fazendo essa transição do banco de dados anteriores para a nova plataforma. Então, se você participou da Sister Wave no passado, esse é o momento. Se você não participou, também se inscreva para participar da nossa comunidade. Essa plataforma vai chegar com tudo, super atual e internacionalizada, né? Desde a semente da Sister Wave, né, como eu falei, eu vejo ela como global, né? E também essa troca de culturas, ela é muito importante, né? Então, essa troca de países, né? Esse intercâmbio é muito valioso. E aí, a Sister Wave, essas mulheres locais, elas podem dar dicas e podem também oferecer um abrigo, uma casa, um quarto. Como é que funciona isso? Qual é o tipo de interação que as suas clientes, tanto que oferecem quanto que buscam, têm? Legal. Dentro da nossa comunidade, a gente fala em 3 frentes, né? De interação. A primeira é de serviços de viagem entre mulheres. Então, pode ser desde uma hospedagem domiciliar, uma experiência, um tour, uma imersão, um workshop relacionado à viagem, o day use. Então, isso tudo engloba os serviços de viagem entre mulheres. O segundo ponto é a questão da conexão em si, né? De você ser a companhia de viagem uma da outra. Então, você vê se tem uma afinidade, né, entre elas, na conversa. A gente tem também encontros mensais, então, para trazer mais essa afinidade. E, por último, a questão de dicas. Às vezes você não tem a disponibilidade de, né, ter um momento juntas, mas você pode recomendar um restaurante, uma atividade para fazer naquela cidade.
E um ponto que eu falo muito é que nada é melhor do que uma mulher para falar para outra mulher como ser mulher ali. Que existem várias situações que são totalmente invisíveis para os homens e que uma mulher sabe muito bem lidar com essa situação e ela não precisa de viajar, né, para essa situação acontecer. E aí, esse é o poder também, né, de você ter uma rede de apoio local, que sabe muito bem como funciona aquela dinâmica local, lugares para frequentar, lugares para se evitar, né, lugares mais perigosos, enfim. E aí, de acordo com essa troca de informações, eu quero mais um restaurante, uma coisa mais tranquila, quero uma balada. E aí, essa busca chega adequada para o perfil de cada Isso. uma. E aí, dentro da plataforma, né, a gente tem esse match de interesses para traçando esse perfil, né? Então, você pode ver no perfil da outra sister qual que é o estilo dela de viagem, né? Se ela é mais turistona, se ela é mais da natureza, se ela é mais urbana, se ela é mais do glamour, ou se ela é mais imersiva. E aí você já vai de antemão traçando esse perfil. E também as preferências, né? Se ela é mais diurna, mais noturna, se ela gosta mais, é mais extrovertida, mais introvertida. E aí você já sabe antes um pouco o perfil e você pode interagir com ela através do chat dentro da própria plataforma. E aí você me falava que eu sou jornalista e as jornalistas estão no topo da lista de quem mais procura essa plataforma, porque Sim, tem esse perfil do turista e da turista e tem também o perfil dessas mulheres que vão viajar para trabalhar e passar uma temporada num determinado local e aí buscam esse apoio, as nômades digitais. isso. Como é que é esse perfil hoje de quem busca a plataforma? Então, a questão da idade é muito variada, né? A gente tem uma predominância de 26 a 35 anos, né? Mas é espalhado assim nas faixas etárias, mas eu vejo que tem esse interesse muito grande por viagens imersivas e o perfil de trabalho também, né? São trabalhos que têm essa flexibilidade e maior facilidade de ser uma nômade digital, né? Que não precisa de por exemplo, hoje médico seria difícil, apesar da telemedicina, ainda não está tão comum, né? Mas profissões como jornalismo, designers, desenvolvedores, é mais recorrente. Também psicologia, tem muitas mulheres na plataforma e muitas terapias, né? Que elas falam, né? Sou terapeuta de reiki, de taróloga, enfim, tem esse perfil, E assim. tem também pessoas que já se aposentaram e que despertaram. Opa, agora eu tenho tempo, tem um monte de Sim. irmã aí pelo Brasil e por Portugal e deixa eu viajar. Sim, só as mulheres prateadas, né? Diz que tem essa economia prateada, que são mulheres justamente, né? Estão aí toda com vitalidade, né? Para viajar, muitas vezes já aposentaram. Tem também, assim, dentro desse grupo existe a síndrome do ninho vazio, que são mulheres que os filhos já saíram de casa, às vezes visitam algumas vezes ao ano, mantém aquele quarto ali, né? Para recebê-los, mas existe espaço ocioso grande parte do ano. E é uma oportunidade não só de gerar renda, que é ótimo, mas também de ter uma companhia, né? De ter uma troca, de ter um intercâmbio cultural. E o Brasil é um país gigante, né? Então, no próprio país você pode ter esse intercâmbio cultural, né? Uma pessoa do norte, né, culturalmente é muito diferente de uma pessoa do sul, do sudeste, São centro-oeste, vários enfim. Brasis dentro do Brasil. Exatamente, assim, então a gente tem essa oportunidade de estar num país e ter muito intercâmbio cultural, até linguístico, né, no mesmo país. E Jussara, você me falava que além de CEO da Sister Wave, você também é cliente. E você já Sim. fez alguns roteiros, já fez contato com outras meninas. Eu queria que você me contasse um pouco da sua experiência agora como cliente. O que você viveu, que lugares que você já foi, que experiências que você compartilha. Eu sou suspeita para falar, mas eu adoro esse tipo de viagem, né? Que você tem ali realmente uma rede de apoio, né? De uma outra mulher, então você conhece um pouco ela antes da sua viagem, você troca ali uma ideia. E você tem, geralmente, assim, todas as vezes que eu viajei, na verdade, tive um momento de estarmos juntas fazendo alguma atividade, né, no local.
Só teve uma vez, né, que a sister não, assim, estava com uma rotina bem atribulada e não pôde ter atividade juntos. Mas mesmo assim a gente tomou café da manhã juntos, conversou e tal. Mas tem esse cuidado, assim, eu acho que é muito gostoso de você viajar e ser cuidada realmente por uma outra sister, né? E eu vejo esse sentimento de acolhimento, de irmandade realmente se espalhar, né, dentro da comunidade como um todo, né? E fora que você cria amigas, né? Você tem novas amizades depois dessas experiências. Espalhadas aí por esse Brasilzão. E tem Exato. algum lugar assim que tenha te marcado numa viagem, numa trip dessa? Esse ano eu conheci Roraima pela primeira vez e foi um destino que me marcou muito porque é um destino meio que invisível assim no turismo, além do Monte Roraima, que eu ainda vou ano que vem, mas o estado de Roraima ele é meio invisível assim dentro do turismo e me surpreendeu positivamente assim. Eu fiz uma experiência de etnoturismo na Raposa Serra do Sol, que é quase na tríplice fronteira com a Venezuela e Guiana. Depois fui para um lago que achei muito incrível, que é um lago de água doce e cristalina com areia, assim. Então parece que você está numa praia, assim, um Caribe, mas você não fica pregando. E é um lago considerado pelos indígenas mágico, assim, muito especial. Chama Lago Caracaranã, no município de Normândia. E Boa Vista também me impactou bastante. Eu não conhecia e tinha aquilo, né, do preconceito, que eu nem sabia que eu tinha, mas eu achava que era muito menor a cidade, muito menos desenvolvida, e eu achei bem, bem organizada e limpa, assim. E também fui em Tepequém, que é uma serra de lá, com várias cachoeiras, e essa jornada foi muito marcante e E as interessante. sisters te acolheram. Sim, e aí fui recebida por sisters e lá na Raposa Serra do Sol eu fiz o trabalho de etnoturismo, aí foi por um homem, né, nesse caso. Foi para um indígena. E Enoquim. eu tô curiosa para te perguntar. Você ainda faz os mochilões? Você ainda tem esse mochilão? Então, eu estou planejando, né, o da África, né, que Eu é... até perguntei porque eu tenho um mochilão, porque eu sou muito apegada ao meu mochilão, mas eu não uso mais, porque Ah, sim, o mochilão em si eu tenho, mas é porque eu falei no início que o plano que está em aberto é de conhecer todos os continentes. Aí eu quero fazer um mochilão pela África, pela América do Norte, pela Oceania, que são os que faltam, né? Mas não está fechado só nisso. é muitos planos pela frente. E a plataforma ela está nesse momento de migração, mas as mulheres, as sisters, estão se comunicando pelas Pelos grupos. comunidades do WhatsApp. Isso, é a comunidade do WhatsApp dividido pelos grupos, né? E como que a gente indica para elas usarem essa comunidade? Se há um assunto a nível nacional, usar o Grupo Brasil. Mas, por exemplo, eu quero ir para o Rio de Janeiro. Quero saber quais sisters tem lá. Então, estou buscando uma hospedagem para o Rio de Janeiro do dia 8 ao dia 15 de outubro, por exemplo. E aí aparecem as sisters que oferecem as hospedagens e ali cria uma conexão e a gente já indica para elas, né, fechar os detalhes entre elas, assim, né, no privado. Mas ali é um momento de despertar a conexão, né? E também do outro lado quem está oferecendo o serviço. E aí a gente dá uma estimulada a mais para aquela que está oferecendo o serviço, que é através do nosso evento chamado Chamada para Embarque. E aí o Chamada para Embarque, que acontece hoje, mais tarde, é justamente esse momento dela divulgar, né? Que ela tem um espaço para apresentar tanto o serviço dela quanto o destino que ele está. O nome é ótimo, chamada para embarque. Eu quero entrar nesse embarque aí. Vamos! E aí, como é que é? Vocês se reúnem? O quê? Qual é a frequência? É o Brasil todo para É um cada uma evento poder mensal, falar? é um evento mensal que a gente convida duas anfitriãs, nível nacional, né? E aí essas duas anfitriãs apresentam seus serviços de viagem, né? Que podem ser aqueles que eu falei, hospedagem, experiências, tours, imersões, expedições. Até com essa proposta aí de despertar interesses para localidades diferentes. Exato, e tem uma lógica também na Sister Wave que eu acho muito interessante de descentralização do turismo, né?
de você ter a oportunidade de conhecer esse Brasilzão de uma forma também não óbvia. Por exemplo, eu vou aprendendo muito, né? Através da parte de geografia, né? Tem uma sister que tem um chalé lindo em Sapopema, que fica no Paraná. E eu estou com vontade de conhecer, mas estamos divulgando também ela. Então, é uma oportunidade de você ver além dos destinos óbvios, né? E tem outra em Triunfo, né, no interior de Pernambuco, que é uma parte de serra, e tem um bondinho, a cidade toda pintadinha, lindinha. Então, é isso. Também é essa oportunidade de você fazer essas conexões, né, de você ser acolhida por uma outra mulher e de você descobrir o Brasil novamente, né? Acho que é E muito entender importante. também que tem locais para quem gosta de praia, para quem não gosta de praia e gosta de serra, para quem gosta de rio, para quem é bem urbano, tem para todos os gostos É, e para todos os bolsos sim, também. sim, é bem diverso, mas em geral é bem acessível os preços, né? Mas eu estou dizendo assim, eh, hoje em dia você consegue planejar uma viagem para gastar menos ou para gastar Sim, muito, né? De é. acordo com a realidade de cada uma. Uhum. Caiu um pouco esse tabu de que viajar é muito caro. É, existem diversas formas de viajar, né? Existem várias formas de trocar também a viagem, né? Não necessariamente pode ser uma troca financeira. Aí se a sister anfitriã quer fazer outro tipo de troca, né? Às vezes uma permuta de serviços também é possível. Ó, essa é uma ideia boa e devem surgir várias alternativas dessa forma. É, que às vezes, por exemplo, tem uma sister artista e outra sister que é anfitriã tá querendo um painel na casa dela, né? Pode ser Uma ideia uma troca. maravilhosa. E quais feedbacks você já recebeu, Jussara, assim, de sisters que você conheceu ou que você interagiu na plataforma? Conta alguns cases aí pra gente. Ah, e tem uma da Valesca, que ela tinha muito esse sonho, né, de viajar sozinha e tal, e muito medo. E aí ela fez a conexão, né, com uma sister, acho que de São Paulo, e aí foi muito transformador para ela. E aí ela falou, cara, eu só quero, não vou deixar de viajar por conta de que eu não tenho uma companhia. Agora minha vida é viajar e viajar, assim, né? E aí, para a gente, esse é o nosso combustível. Assim, o maior combustível são esses depoimentos, né, das mulheres que veem ali uma possibilidade e vê ali também uma diminuição dos seus entraves, né? O impacto através do turismo, de desbravar novos caminhos, fazer uma nova jornada. E eu gosto de Jung, como eu falei, tem muito esse paralelo, né, entre uma nova jornada exterior, uma nova jornada interior, né, novas descobertas fora e novas descobertas dentro. E essa integração entre os dois lados faz com que a mulher dê, de fato, um salto em busca de si mesma. E para você, voltando ao verbo impactar, que a gente falou lá no começo, né? Eu gosto de contar que o nome nasceu porque eu ficava pensando, eu não sabia que nome seria, mas eu fiquei pensando, eu impacto, tu impactas, ele impacta, nós impactamos, e Uhum. isso não saía da minha cabeça, então surge aí o verbo impactar, porque nós podemos impactar juntos, acho que a Sister Wave é um caminho para isso, que abraça essas sisters e coloca nessa jornada do fora e do dentro. Mas para você, de tudo que você viveu, de todas essas viagens internas e externas, o que é impacto para você e como que esse impacto se mostra na sua vida pessoal, não apenas profissional, mas assim, né, nas pequenas coisas do dia a dia. Tá. Falando dos meus próprios impactos, eu acho que ser protagonista da minha vida, assim, antes da Sister Wave, jamais eu estaria aqui falando durante tanto tempo, assim, eu era uma pessoa muito tímida. Não parece. Muito, muito tímida, ficava vermelha e ficava a voz embargada, ficava com medo, muito medo de microfone, de falar em público e tal. E aí a viagem solo me trouxe isso, assim, porque eu tinha que ser a comunicadora, né, da minha vida, né? Se eu tenho um desejo, eu tenho que ir lá. Se eu não sei me comunicar, eu tenho que me virar, né, para me comunicar numa outra língua. Então, eu trouxe esse desafio de falar em outras línguas, né? Comecei a viagem pela América do Sul achando que eu sabia algo de espanhol, e na verdade não. Lembro que uma amiga da minha prima, que foi a primeira anfitriã nossa, falou: Jussara,
estás hablando portunhol só com acento em espanhol, só com sotaque em espanhol, né? E aí eu jurava que eu estava falando espanhol. E no final da viagem as pessoas falavam, mas no Brasil não fala português? Mas como que você fala espanhol tão bem? Então, assim, durante esses 6 meses evoluiu muito, né? Essa questão da comunicação em diversas frentes, não só na questão linguística, mas eu acho que você lê as outras pessoas, né, ver que está em uma cultura diferente, ter uma empatia, né, com essas outras pessoas, transformação também dessa questão de gestão de conflitos, né, de gestão de perrengues, então você fica muito mais criativa para lidar com o imprevisto, né, e ver que realmente você não tem controle de tudo, mas diante da situação que está ali imperando, você pode ter caminhos mais favoráveis, né, para você e para o grupo, enfim. Adorei gestão de perrengues. É isso mesmo. Gestão de perrengues, né? A viagem traz muito. Também transformação de clarezas, né? Do que a gente falou, né? De clareza de propósito, o que é para mim, o dizer não com suavidade, assim. E ampliação de visão de mundo, assim. Assim, não imaginava que hoje eu teria, sei lá, um amigo da Dinamarca, uma amiga polonesa, grandes amigos, assim, porque minha vida era muito meu núcleo familiar e amigos de Brasília, assim. Então, acho que a viagem trouxe essa ampliação gigante, né? Assim, de visão de mundo e de pensar que eu tenho uma amiga na Malásia, assim, sabe? É muito interessante essas Como trocas, que assim. aproxima, né, o mundo da É, gente. e apesar dessas diferenças culturais, como a gente pode, né, ter amizades com o que é diferente, mas também tem o que nos liga, né? O que tem em comum entre nós. E o que você diria para uma mulher que está ouvindo essa conversa, que está pensando, nossa, eu adoraria viajar sozinha, mas eu não consigo nem ir ao cinema sozinha, eu não consigo nem ir a uma livraria, porque a gente ouve muitas Sim. mulheres falando, eu adoraria, mas nossa, eu não sento numa lanchonete para tomar um suco sozinha. Uhum. Então, assim, qual é o primeiro passo? O primeiro passo seria fazer alguma coisa aqui sozinha? Ou o primeiro passo é viajar sozinha? Qual dica, qual orientação você daria? Eu vejo assim, que o caminho que eu levei foi um caminho assim, com um passo muito grande, né? Uma zona de conforto muito grande. Mas você pode começar isso de uma forma mais suave, que é justamente fazer uma viagem para uma cidade vizinha, né? Por exemplo, a gente estando aqui em Brasília, tem a Chapada dos Veadeiros, tem Pirenópolis, que são cidades muito gostosas de se viver, né? Inclusive sozinha. Contar também com as pessoas que já passaram por esse processo, né? Tem uma frase que tá na internet, mas já busquei quem é o dono dela, já falaram de Leonardo da Vinci, Pablo Neruda, não sei quem é o dono, mas eu gosto muito da frase. Que a lagarta falou que queria voar e todo mundo riu dela, menos as borboletas. Então leva isso para a vida, né? Quando você está na dúvida, né, de um caminho a seguir, pergunte para as pessoas que já foram. Não dê tanto ouvidos para as pessoas que não foram, porque elas podem rir de você, podem te julgar, podem falar que você é louca. Mas as pessoas que já foram, já sentiram a transformação, já voaram, né, no caso da borboleta. E um outro ponto que eu falo para elas é que a gente na Sister Wave a gente lida, né, com esse público de mulheres que querem muito viajar, mas tem esse medo vigente, né? E aí a gente desenvolveu um curso que chama Voa Mulher, que é justamente pensado para tirar a sua viagem solo do papel. E aí o Voa não é anagrama, como é que chama? Acróstico. Essa palavra é difícil, acróstico, que é a soma das palavras. Aí o V é de visão, o O é de organização e o A é de ação. E, além disso, a gente tem um módulo bônus pensado nas viagens internacionais. Então, se você quiser participar do Voa Mulher, fale com a gente também. E tirar sua viagem solo do papel. No Instagram. No Instagram e no nosso site, que é www.sisterwave.com. Maravilhosa. E alguma mensagem final
para onde que a Sister Wave caminha, está tendo essa integração de plataformas, é uma meta aí até o fim do ano, mas eu queria, a gente está caminhando para o fim, que você falasse, né, os desafios, quais são os objetivos e desse um recado, uma mensagem final. Claro, eu vejo que o caminho é ir para a globalização, realmente, né? A gente já tem algumas sisters interessadas na nossa plataforma que já se pré-cadastraram globalmente e hoje a nova plataforma acolhe, né, as sisters que vêm de outros países, inclusive linguisticamente, né? Ela está em português, inglês e espanhol, então ela pode traduzir a plataforma como bem entender. E o que eu falo, né, para as mulheres é sim, tirem suas viagens do papel. Vocês vão encontrar outra de vocês do outro lado do caminho, né? Porque a viagem transforma realmente assim nosso interior e também que as mesmas pessoas que te chamaram de louca vão se admirar com você. E vão dizer assim: "Nossa, eu quero fazer igual a você. Me ajuda?" Exato. Aí elas Isso já vão ser aconteceu você comigo, vai assim, ser a borboleta. a pessoa que já me chamou de louca e ela fala isso comigo, depois falou, eu também quero. Eu vi a transformação através de você e quero trilhar uma jornada parecida, que nunca é a mesma, né? A viagem solo são, né, momentos muito únicos, mas que permite essa transformação profunda no nosso ser. Mulheres, projeto Mochilão, projeto Malinha, projeto Mochilinha, mais pé na estrada. Exato. E com rede de apoio, né? Isso fica tudo mais tranquilo, né? Quando você tem uma rede de apoio feminina, essa jornada fica mais leve. Parabéns, Jussara, pelo projeto, pela transformação. Agradeço imensamente por você ter vindo aqui no Verbo Impactar e vamos impactar juntas. Vamos impactar juntas. Agradeço também pelo convite. Adorei nossa conversa, foi muito legal, muito fluida.